Abram, por favor, suas Bíblias comigo, na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta circular de João, capítulo 2. E acompanha a leitura dos versículos 18 ao 26. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 18 ao 26. Assim diz a Sagrada Escritura: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós vos permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Fim da leitura da Palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, a Tua Palavra é viva e eficaz. A Tua Palavra foi inspirada e conduzida por Ti mesmo. Os mais de 40 autores, durante mais de 1.400 anos, foram conduzidos pelo Teu Espírito para registrar a Tua vontade soberana. E só tolos e idiotas podem dizer contra a Tua Palavra, dizendo que ela é apenas um livro humano. Ela é um livro divino, um livro inspirado, um livro inerrante, um livro infalível, um livro todo suficiente, que traz a unção do Santo àqueles que querem e são dele. Todo aquele que se afasta da Tua Palavra, se afasta de Ti e não tem o Pai e o Filho, como nós veremos nessa pregação. Por isso, ó Deus, que o Teu Espírito inspire e ilumine os corações daqueles que aqui estão, e aqueles que ainda não creem em Ti, ou se atrevem a duvidar da Tua Palavra, que sejam dobrados pelo Teu poder e Teu Espírito, para que confessem a Cristo como Senhor, vindo em carne, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, para que creiam nele para a salvação e a vida eterna. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esse texto da primeira carta de João, capítulo 2, os versículos 18 ao 26, apresenta a definição do apóstolo e dos demais apóstolos sobre a questão dos anticristos. João começa, como sempre, tratando os seus filhos na fé como filhinhos, como aqueles que estão sendo conduzidos em graça pelo discipulado. Não se sujeitar ao discipulado é não se sujeitar à vontade expressa de Jesus Cristo. Por isso ele fala: filhinhos, já é a última hora. Temos então que entender que nós tivemos a criação, durante a criação a queda, depois a história da redenção começa a se evoluir de maneira progressiva, apontando para o Messias que viria, até a vinda do Messias e a inauguração do reino, e a partir daquele momento já é a última hora. Nós vivemos a última hora da terra. Nós caminhamos
para a consumação de todas as coisas, desde que Cristo foi concebido. O mundo está sendo entesourado para o seu fim, para a consumação de todas as coisas. Ele continua dizendo: ouvistes que vem o anticristo. Isso é um fato. João está deixando claro. Isto é um fato. Haverá um homem que se levantará, um homem na história da humanidade, que se colocará contra Cristo e afirmará ser o substituto de Cristo. Por isso, as confissões de fé reformadas, inclusive a nossa, alega que aquele homem que se chama vigário de Cristo é um anticristo. Ponto final. Parem de dizer que são seus irmãos. Não são. Eles seguem o anticristo. Um homem que se diz substituto de Cristo na terra. Pedro não foi substituto de Cristo. E por isso não há linhagem apostólica que substitui Cristo na terra. Cristo está sentado no trono, reinando, governando a igreja e o universo. Presbiterianos, nós temos uma confissão de fé. E nós professamos diante de Deus e dos homens que nós concordamos com ela. Se você não concorda, existem outras igrejas. Muitas delas guiadas, como diz o texto, por muitos anticristos. Porque muitos falsos profetas, como diz, abra aí em 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido do que vem, e presentemente já está no mundo. Estes que operam a mentira já estão imbuídos do espírito do anticristo, já vivem e governam aonde eles têm poder para isso, habilitados por Satanás. Falsos profetas não são pessoas boazinhas enganadas, são servos de Satanás, são anticristos e devem ser combatidos pela verdadeira igreja, como João está fazendo. Versículo 1 novamente. Muitos anticristos têm surgido. Os judaizantes eram anticristos. Os protognósticos eram anticristos. E todos aqueles que se levantam no erro, 1 João 2,18, por favor. Levantam no erro, estes são anticristos. A igreja cristã, desde o primeiro século, isso já na época dos apóstolos, estava sendo atacada pelas mentiras e doutrinas erradas do anticristo. Isso significa, meus irmãos, que ter doutrinas corretamente afirmadas faz parte de ser uma igreja de Cristo. A nossa é. Continua João falando. Os anticristos, eles tentarão impor a sua mentira dentro das igrejas. Mas quando resistidos pelos oficiais realmente levantados por Deus, versículo 19, eles saem do nosso meio. Não continuam. Se eles continuam no nosso meio é porque nós estamos fraquejando na defesa da doutrina correta. Eles têm que sair. Eles têm que sair por não aceitar a sã doutrina. Eles têm que sair pela disciplina eclesiástica de maneira correta. Eles não são dos nossos. Bodes não devem conviver com ovelhas. A Bíblia não abre espaço para isso. Pastor, a Bíblia fala de joio e trigo no mundo. Vai acontecer na igreja? Vai, porque alguns vão se esconder. Mas aqueles que
declaradamente se opõem à doutrina verdadeira devem ser disciplinados. Eles saem do meio de nós, porque não eram dos nossos. Isso é um alerta para quem não suporta um pregador que siga a doutrina apostólica de acordo com a palavra de Deus. Isso é um alerta. Antigamente as pessoas, quando ouviam falar contra seus pecados, se corrigiam. Agora elas mudam de igreja. Isso é um alerta. Você pode estar seguindo o espírito do anticristo. Todo pregador deve ser julgado, sim, deve, de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com o seu humor, não de acordo com a sua tendência de falar mais alto ou mais baixo, mas que aquilo que ele ensina é a verdade de Deus. É isso que João está falando. Nas igrejas da Ásia, eles tentaram de todos os jeitos colocar a doutrina protognóstica como sendo verdade. Mas eles foram resistidos por aqueles que tinham a unção do santo. E resistidos, eles saíram do meio deles. Para quê? Para formar outras igrejas, para formar outras denominações, para arrastar com eles aqueles que não quiseram a doutrina verdadeira. João diz: se eles fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, igrejas cristãs verdadeiras não podem abrigar doutrinas que não sejam de acordo com a doutrina confessada pela igreja. A nossa igreja tem sua confissão de fé e seus catecismos, que são o nosso sistema de doutrina totalmente dependentes da Escritura. Eles não são autoridades em si mesmos, mas são autoridades porque é a doutrina da Escritura. Se levanta entre nós pessoas que defendem doutrinas que estão em desacordo com estas, devem ser ensinadas, corrigidas, e se manterem nessa posição, devem deixar de estar no nosso meio. É isso que João está ensinando. E ele diz por que nós devemos resistir a isso no versículo 20. Vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. João está escrevendo no final do primeiro século. A Escritura está praticamente já completa do Novo Testamento. Somente as cartas de João e Apocalipse são escritas no final, neste período em que João escreve. Portanto, ele diz que nós, cristãos verdadeiros, temos a unção que vem do Santo, Jesus Cristo. Ele está dizendo sobre duas coisas nessa unção. Para muitos, essa unção só é o Espírito Santo de Deus. Sim, é o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que fala através da palavra. Não é uma unção isolada. Não é uma unção que o Espírito Santo vai te dar na sua cabecinha uma nova revelação. Isso encerrou no primeiro século. Não há novas revelações do Espírito Santo. Não há inspiração do Espírito Santo para a Escritura agora, apenas iluminação. E é por isso que ele diz: os cristãos que resistem à doutrina errada possuem o Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho e têm o conhecimento da palavra de Deus. Não há unção sem estudo. A doutrina ensinada por muitas igrejas da linha neopentecostal e pentecostal, que não se precisa estudar a palavra de Deus, ou seja, não se precisa estudar teologia, que é o estudo da revelação verbal de Deus, está errada. O que é ensinado no versículo 20 é que o cristão verdadeiro tem a unção que vem do Santo, o Espírito falando através da palavra. É a única forma de você resistir ao erro. Você ser totalmente dominado pela mente de Deus que está na Escritura. Versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Que verdade? A verdade doutrinária que ele escreveu lá no primeiro
capítulo, nos primeiros versículos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. João está dizendo que ele está escrevendo porque eles sabem que Jesus se encarnou. O Filho de Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, deixou a sua glória e tomou a forma de servo para viver uma vida perfeita, para agradar ao seu Pai, para cumprir toda a lei, para ser o nosso substituto. Isso tudo é doutrina. É impossível ser um cristão que não aprende doutrina. E é exatamente isso que o liberalismo teológico, o racionalismo, o iluminismo fizeram para combater a verdade. Dizer que a igreja devia deixar de lado a doutrina, que devia duvidar da Escritura. Hoje temos crianças nas escolas sendo ensinadas por pessoas que dizem que a Escritura não deve ser levada a sério. Tudo fruto do iluminismo, tudo fruto do racionalismo, que esvaziou a Escritura da sua verdade, inclusive a verdade de que Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Naquele tempo, João combate os anticristos, que ensinavam que o Espírito era que importava e a carne era totalmente pecaminosa e desnecessária. Na verdade, estar na carne é estar numa prisão. Era isso que é ensinado pelos proto-gnósticos. Já nos últimos séculos, o que foi ensinado para as igrejas cristãs que morreram na Europa, estão morrendo nos Estados Unidos, estão morrendo no Brasil, foi que pouco importa se ele era Deus. O fato é que ele é só um exemplo a ser seguido. Esse é o espírito do anticristo. João diz no versículo 22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus Pai. Por isso o anticristo é que nega o Pai e o Filho. Muitos usam o nome de Jesus, mas eles negam o Filho, porque eles ensinam um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Quando foi que Jesus prometeu riqueza material para os cristãos? Quando? Nunca. Isso é o espírito do anticristo. Quando foi que Jesus disse que ele curaria todas as nossas doenças? Nunca. Quem ensina isso é o espírito do anticristo. Engana homens e mulheres para seguirem de maneira avarenta a Jesus. Naquele tempo, eles ensinavam que você podia fazer o que quisesse no seu corpo. O seu espírito já estava garantido para a sua evolução. Por outro lado, alguns deles ensinavam, não, você precisa esmagar o seu corpo com muitas punições para que a sua carne não dê vazão, a fim de que seu espírito seja elevado. Tem uma seita que se diz cristã, que segue o anticristo, que diz que é vigário de Cristo, que ensina exatamente a coisa que os gnósticos ensinavam. Lutero, pai da reforma protestante por vontade de Deus, mas não o primeiro, outros também foram reformadores, mas foram mortos pela igreja do anticristo, mortos em fogueiras, mortos queimados, demorando 6 horas para morrer, porque a igreja do anticristo não pode combater a doutrina verdadeira. Por isso ela usa todos os outros argumentos para eliminar aqueles que falam contra ela. Hoje, sem tanto poder político que ela não tem hoje, ela se mantém como todo muçulmano
que chega num país e não tem poder. Usa a mentira, a dissimulação para enganar. Mas se voltar a ter poder, voltará a usar as mesmas armas de inquisição que já usou. Esse é o espírito do mentiroso. Esta igreja que eu estou citando, ela nega o Filho, dando poder a uma deusa mãe, a rainha dos céus, que é dita aqui no Antigo Testamento, a Astarote, a Diana dos Efésios. Por acaso só foi carregada em procissão pela primeira vez no 4º século, exatamente em Éfeso. Irmãos, não se enganem. A igreja cristã verdadeira é de poucos. Poucos são os que não seguem o anticristo. É dito no versículo 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Quem coloca qualquer um como intermediário entre o Pai e o Filho, não tem o Filho nem o Pai. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho àqueles que estão na escuridão. A igreja protestante por muito tempo não se esqueceu disso, até cair no engano e no comodismo de achar que a igreja do anticristo também é cristã. Não é, nunca foi, nunca será. Permanecerá no erro, permanecerá no paganismo, permanecerá no Império Romano, que até hoje é. César se colocava no lugar de Deus, pedindo adoração. O homem que se diz vigário de Cristo faz a mesma coisa, pedindo adoração. Um cardeal, quando é elevado a essa posição, tem que se jogar diante dos pés desse homem, como se ele fosse Deus. Tem que beijar o seu anel, como se ele fosse o rei do universo. Irmãos, isso não acontece só lá. Acontece no meio chamado evangélico também, aonde homens se colocam numa posição que não é deles. Como eu já falei, existem falsos profetas por aí que dizem que não podem nem pisar no chão e as pessoas se jogam para que elas andem em cima delas. Queridos, tem mais de 11 anticristos que se dizem ser Cristo. Se vestem como se fossem, na terra operando hoje. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, meus irmãos, que é a unção que vem do santo. É por isso que ele diz que aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. É por isso que a Reforma Protestante, que faz 506 anos hoje não, dia 31, 506 anos, diz claramente, somente Cristo. Somente Cristo. Não é Cristo mais o fulano de tal que se diz substituto de Cristo. Não é Cristo mais a falsa Maria, porque não é a mãe do Senhor. Não é Cristo mais o apóstolo Zé das Couves. Não é Cristo mais o profeta não sei das quantas. Não é Cristo mais aquele Jesus que mora lá em Curitiba. É Cristo, e somente Cristo, aquele que é revelado na Escritura, aquele que confessa Cristo e a palavra de Cristo, esse tem o Pai, mais ninguém. Quem se coloca contra a palavra de Deus, se coloca contra Deus, e será julgado por isso. Observe o versículo 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceis o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. João está dizendo, permaneça nas linhas deste texto, porque este texto é inspirado por Deus. Durante mais de 1400 anos, que ele conduziu 40 homens ou mais para escrever. Esse texto é imbatível.
Só tolos e idiotas se levantam contra a palavra de Deus. E estão cheios deles nas escolas por aí. Irmãos, nós devemos ser firmes na defesa da fé. Nós também achamos hoje em dia muitos que não precisamos defender a fé. Precisamos sim. João está fazendo isto aqui. Se João precisou fazer, se Paulo precisou fazer, você acha que eu e você não precisamos? Sério. Vivendo na última hora, onde o espírito do anticristo já se levantou contra a igreja de Jesus, já que não consegue se levantar contra ele, porque ele já venceu a morte, está sentado à direita de Deus Pai, e governa e reina sobre a igreja e sobre o universo. Nós precisamos batalhar as batalhas do Senhor. Nós precisamos despojar espíritos e potestades que estão atuando na terra. Como o apóstolo Paulo disse, nós precisamos calar as vozes dos anticristos no meio da nossa igreja. Eles não podem permanecer no meio de nós, como João está dizendo nesse texto. Toda a igreja está a 1 centímetro da apostasia por ser tolerante com o pecado e o erro doutrinário. Nossa igreja corre esse perigo. Por isso, cada igreja local deve ser cada vez mais firme na defesa da verdade doutrinária de acordo com a Escritura, que é a unção que vem do Santo. É o que ele está dizendo no versículo 24. É o que permanece em nós, que é a palavra de Deus, corretamente ensinada, corretamente instruída, corretamente praticada. Não adianta nada ter um pregador que pregue a verdade, ter documentos doutrinários que mostram a verdade e viver do jeito que eu quero. Viver de acordo com a opinião do mundo, viver de acordo com a tolerância ao erro. Não adianta. É preciso fazer guerra, a começar por nós mesmos, pelo nosso coração indolente. É preciso fazer guerra contra a desatenção à palavra de Deus, que às vezes se apresenta dentro do templo. É preciso lutar contra isso. Só aqueles que permanecerem até o fim na Escritura, só estes, a promessa do versículo 25, terão a vida eterna. Não se enganem, meus irmãos. Todos nós aqui fomos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas a graça que recebemos não é uma graça barata. Não é uma graça, opa, estou salvo, não preciso fazer mais nada, eu vou viver como eu quiser. Não, não é. É a graça custosa, preciosa, que tem o custo do discipulado cristão. Irmãos nossos morreram como mártires durante a Segunda Guerra, exatamente por não viverem uma graça barata, que se acomodou a regimes totalitários. Irmãos nossos estão morrendo hoje por não viverem uma graça barata, que continua anunciando Jesus, mesmo que os muçulmanos os ameacem de morte, e de fato morrem. Houve um menino menor do que esses que estão sentados aqui na frente e aqueles que estão lá, com em torno de 6 para 7 anos, que os muçulmanos pegaram ele e falaram: negue a Jesus e você viverá. E esse menino, que já havia nascido de novo, louvado seja Deus por isso, disse a eles: não me matem, estou com medo, mas não posso negar a Jesus. E ele morreu numa poça de sangue.
Eu me envergonho da igreja evangélica brasileira que tem coragem de tolerar o erro. Anticristos no nosso meio, ensinando tudo que é errado, combatendo tudo que é certo e não exercendo a disciplina sobre eles. João está nos alertando sobre isto. A promessa da vida eterna é para aqueles que permanecem na palavra de Deus, na unção que vem do Santo. A sua salvação não pode estar alicerçada num momento que você virou e falou: eu aceitei Jesus. E agora todo mundo fala para você que você é salvo. Não! O Espírito fala com o nosso próprio Espírito e nos garante que nós somos filhos de Deus. E como o Espírito faz isso? Falando através da palavra. Porque é a unção que vem do Santo. É a unção do Espírito que nos dá o conhecimento de Deus na palavra. Não há conhecimento de Deus verdadeiro e completo, a não ser naquilo que foi revelado, na revelação verbal de Deus, que é a palavra. E, portanto, no final, obrigado pelo texto ali de Romanos 8,16, no final, versículo 26, encerrando essa pregação, e a exposição do texto aqui da Escritura. João diz: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. E eu termino esse sermão dizendo a vocês: isso que eu acabo de lhes dizer é por causa daqueles que procuram te enganar, se dizendo seus irmãos, se dizendo mais sábios do que aqueles que são homens e mulheres debruçados sobre a palavra de Deus, negando a palavra de Deus como verdade de Deus. Isso está sendo falado para você, para que você não caia no engano. Não tome qualquer confissão de cristandade como sendo verdadeira. Não faça isso. João está nos mostrando várias formas de avaliarmos a nós mesmos, se estamos na fé, mas também avaliar os outros. Não é qualquer um que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Jesus disse isso, não sou eu que estou dizendo. Muitos aqui viverão como se fossem cristãos, acharão que estão fazendo obras para Ele, mas não são. Nunca se autoconfrontaram, nunca choraram pelos seus pecados, nunca se humilharam debaixo das poderosas mãos de Deus. A porta do reino é estreita, o caminho do reino é estreito. Que esse alerta esteja em seu coração, que você não se esqueça, o espírito do anticristo está atuando. Estamos na última hora. E só aqueles que permanecem na Escritura, orientados pelo Espírito, têm conhecimento para resistir até o dia final. Que Deus assim nos abençoe e nos habilite para sermos servos fiéis do Senhor. Amém.